O que você vai ouvir agora pode mudar para sempre a forma como você enxerga a apometria. Esta não é uma crítica, nem para terapeutas e nem para consulentes. É um alerta urgente. Porque manipular energias sem preparo não é só perigoso, é mortal para a alma e para o corpo. E não importa se você é terapeuta ou consulente, os riscos são reais e já destruíram vidas e continuam destruindo diariamente. Eu sei, porque já vivi isso. Assista até o fim, entenda como se proteger antes que seja tarde demais. Você já ouviu falar em apometria? Uma técnica que promete auxiliar na cura e no equilíbrio espiritual através da projeção da consciência e da manipulação de energias sutis. Mas por trás do potencial de cura existe um lado pouco explorado e cheio de riscos: os perigos de praticar a apometria sem o devido preparo espiritual e conhecimento aprofundado. Neste vídeo, vamos mergulhar nas complexidades dessa prática e revelar os danos reais que podem ser causados tanto a quem aplica quanto a quem recebe a apometria de forma inadequada. Para entendermos os riscos, precisamos primeiro compreender o que é a apometria. Em essência, é um conjunto de técnicas que visam acessar e atuar nos diferentes níveis de consciência e nos campos energéticos. Através de comandos verbais específicos, busca-se o desdobramento dos corpos sutis, a identificação e o tratamento de energias desqualificadas, obsessores espirituais, traumas de vidas passadas e outras questões que possam estar afetando o indivíduo. Conceitos-chave como sintonia, ressonância, ancoragem e campos de força são fundamentais na prática apométrica. É importante ressaltar que a apometria lida diretamente com o mundo espiritual e energético, um campo vasto e complexo que exige profundo respeito e conhecimento. Ao contrário do que alguns podem imaginar, a apometria não é uma técnica que se aprende em um fim de semana. Requer anos de estudo, prática e, principalmente, um sólido desenvolvimento espiritual e moral. Um bom praticante precisa de conhecimento teórico aprofundado, estudo das leis espirituais, da natureza dos corpos sutis, das diferentes dimensões, dos processos obsessivos e das técnicas apométricas, desenvolvimento mediúnico equilibrado, capacidade de perceber energias e entidades de forma clara e discernente, com proteção espiritual adequada, maturidade emocional e psicológica, equilíbrio para lidar com situações delicadas e para não projetar seus próprios problemas nos assistidos. Ética e humildade, consciência da própria limitação, respeito ao livre-arbítrio do outro e ausência de ego ou vaidade. Conexão com planos superiores, ligação com guias espirituais e mentores de luz para orientação e proteção. Prática constante e supervisão, início sob a orientação de praticantes experientes e a busca contínua por aprimoramento. É aqui que reside o grande perigo, quando pessoas sem esse preparo se aventuram a praticar a apometria. Os riscos são significativos tanto para elas quanto para quem busca ajuda. Para quem recebe a apometria, desequilíbrios energéticos intensificados. Em vez de harmonizar, um praticante inexperiente pode bagunçar ainda mais o campo energético do assistido, causando picos de ansiedade, depressão, irritabilidade inexplicável e até somatizações físicas. Imagine uma pessoa com um leve quadro de ansiedade. Uma sessão de apometria mal conduzida pode abrir brechas energéticas que intensificam essa ansiedade a níveis paralisantes. Abertura a influências negativas. A manipulação energética inadequada pode criar portais de acesso para entidades obsessivas ou energias densas que antes não tinham tanta influência. O assistido pode se sentir mais perturbado, com pensamentos negativos recorrentes e até manifestações mediúnicas descontroladas. Você abriu o caminho errado!
Uma tentativa de limpeza mal feita pode atrair entidades oportunistas que se aproveitam da fragilidade energética criada, piorando o quadro de obsessão. Isso não era para acontecer. O que eu fiz? Piora de quadros espirituais e físicos. Ao tentar intervir em questões espirituais complexas sem o conhecimento necessário, o terapeuta pode agravar a situação, fixando entidades, intensificando processos de vampirismo energético ou até afetando a saúde física do assistido devido ao desequilíbrio energético. Uma pessoa com uma doença cuja causa tem raízes espirituais pode ter seu quadro agravado se a intervenção apométrica for feita de forma errônea, desalinhando ainda mais seus corpos sutis. Confusão mental e desorientação. A movimentação inadequada dos corpos sutis pode gerar confusão mental, lapsos de memória, dificuldade de concentração e uma sensação de não estar ancorado no próprio corpo. Para quem pratica a apometria sem preparo, drenagem energética severa, lidar com energias desqualificadas exige um grande gasto energético. Sem as técnicas de proteção e reabastecimento adequadas, o praticante inexperiente pode sofrer um esgotamento físico, mental e espiritual intenso, levando a fadiga crônica, baixa imunidade e problemas de saúde. Um indivíduo que tenta fazer apometria sem proteção pode sentir um cansaço extremo após as sessões, dores de cabeça frequentes e uma sensação geral de exaustão. Acoplamento de energias negativas. A falta de preparo torna o praticante vulnerável a se conectar com as energias e entidades que está tentando ajudar. Ele pode começar a sentir os sintomas dos assistidos, ter mudanças de humor repentinas, pensamentos obsessivos ou até manifestações mediúnicas involuntárias. Um terapeuta despreparado tentando ajudar alguém com depressão pode começar a se sentir inexplicavelmente triste e desmotivado. Problemas psíquicos e emocionais. A exposição constante a energias densas e a vivências espirituais intensas, sem o devido equilíbrio, pode desencadear ou agravar problemas psíquicos como ansiedade, depressão, síndrome do pânico e até quadros psicóticos, ilusão e ego espiritual. A falta de discernimento pode levar o praticante a acreditar que possui um poder ou conhecimento que não tem, desenvolvendo um ego espiritual perigoso e tomando decisões equivocadas. Responsabilidade kármica. No plano espiritual, toda ação tem uma reação. Causar danos a outros por negligência ou imprudência gera responsabilidades kármicas que precisarão ser resgatadas. Embora seja difícil encontrar casos famosos documentados devido à natureza da prática, existem relatos de pessoas que vivenciaram os efeitos negativos da apometria mal conduzida. Há casos de indivíduos que, após sessões de apometria com terapeutas despreparados, relataram um aumento significativo de suas perturbações espirituais, com pesadelos frequentes e sensação de presenças negativas. Também existem relatos de terapeutas que, sem a devida proteção, desenvolveram sérios problemas de saúde física e mental, além de serem assediados por entidades espirituais. É importante frisar que esses casos servem como alerta para a necessidade de seriedade e preparo na prática da apometria. Em alguns relatos online, pessoas compartilham experiências de piora de seus sintomas após sessões com terapeutas sem referências ou formação sólida. Se você busca a apometria como ferramenta de auxílio, é crucial escolher um praticante com responsabilidade e preparo. Busque por profissionais com formação reconhecida, que trabalhem em equipes com supervisão, que demonstrem ética, humildade e respeito. Desconfie de quem promete curas milagrosas ou se apresenta como detentor de poderes especiais. Converse com o terapeuta, pergunte sobre sua formação, sua experiência e sua abordagem. Confie em sua intuição e procure referências.
A apometria é uma ferramenta poderosa que pode trazer benefícios significativos quando aplicada com conhecimento, responsabilidade e amor. No entanto, a falta de preparo abre portas para riscos reais e danos que podem ser profundos. Essas imagens podem parecer para alguns como sensacionalistas, mas não são. Para pessoas com um certo nível de clarividência, sabe que é daí para pior. Se você ainda tem dúvida, consulte uma entidade como um Exu ou Preto Velho e eles te confirmarão. Muitas pessoas reclamam porque não veem. Não queira ver, você não conseguiria conviver com isso. Por isso o Criador nos poupou de ver isso, para que possamos seguir em frente e ter uma vida normal. Minhas considerações finais e minha experiência neste assunto. Quero compartilhar a minha visão sobre este tema, baseada na minha própria bagagem espiritual e em diversos aprendizados adquiridos ao longo de muitos anos de estudo e prática neste e em outros mundos. Foram inúmeras matérias, orientações de mentores e incontáveis contatos com diferentes níveis da espiritualidade, tanto da espiritualidade terrestre quanto da Confederação Galáctica, da qual faço parte. Nesta encarnação, acumulo mais de 15 diplomas relacionados à apometria e às ciências espirituais, mas, mesmo com tudo isso, posso afirmar, ainda nada sei. Continuo aprendendo a cada dia, a cada experiência e a cada encarnação em diferentes mundos. De mundo para mundo, o conhecimento se transforma, as leis mudam, e quanto mais descobrimos, mais percebemos o quanto ainda há por aprender. A espiritualidade me ensinou que o verdadeiro saber não está nos diplomas, mas na humildade de reconhecer que sempre há mais a aprender. Cada dia é uma nova lição, cada experiência, um convite para expandir a consciência. De mundo para mundo, o conhecimento se renova, as leis mudam, as frequências mudam, e quanto mais entendemos o universo, mais descobrimos o quanto sabemos pouco. Mas afinal, o que devemos fazer nesta vida e neste planeta? Diante das regras que regem este nível de existência, mesmo com todo o conhecimento que possuo e com minha formação como terapeuta, escolho não realizar atendimentos, exceto em casos extremamente restritos e de urgência, sempre sob a orientação direta da minha espiritualidade e da hierarquia de luz à qual sirvo. Estudei a apometria e outros estudos profundos para reativar meu conhecimento desativado pelo véu do esquecimento ao encarnar no plano Terra 3D. Não o fiz para me tornar terapeuta. Embora pudesse viver disso, não o faço, pois sei que é um campo de muitas batalhas energéticas, uma guerra sutil, da qual prefiro não participar. Guerras sutis que drenam energia e desviam o propósito maior da alma. Faço isso por amor, não por interesse ou meio de vida. Isso, claro, como terapeuta, pois acredito que nem eu tenho o equilíbrio emocional necessário para lidar com essas energias diariamente e garantir um padrão vibracional elevadíssimo para trabalhar com as entidades certas. Como consulente, nem pensar, prefiro não correr riscos e usar um outro método muito mais eficiente e totalmente seguro. Além do mais, se precisar, posso aplicar as técnicas em mim mesmo sem correr risco. Porque, como eu disse anteriormente, você não sabe como está o padrão energético no momento e o equilíbrio do seu terapeuta. Portanto, você não sabe com quem você está lidando e, na maioria das vezes, nem ele sabe. Veja o que estou falando na explicação do médium Pedro Augusto do canal Espiritualidade com Pedro Augusto. Eu vou repetir. Muitos dos inimigos do Cavaleiro da Estrela Guia estão encarnados como religiosos, médiuns, apômetras. Muitos dos que trabalham com apometria são magos negros reencarnados, trabalhando com apometria. Lembra que eu disse, que nós dissemos, que médiums são os mais endividados, que a maioria dos que estão na religião, qual seja ela qual for, são os mais podres,
são os mais doentes, são esses, são trevosos reencarnados na religião, eles estão lá, não são gente boa. Tanto é que ficam fanáticos religiosos, intolerantes, a opinião deles é lei. A minha experiência traumática. Como mencionei no início deste vídeo, eu já vivi essa situação. Achava que bastava conhecer as ferramentas, trabalhar para a luz e, a partir daí, entrar em combate contra os irmãos desinformados do lado sombrio. Participei de sessões apométricas como consulente e, infelizmente, como muitos de nós, não acreditava plenamente em quem eu era e no meu verdadeiro potencial. Fui levado a isso pela falta de conhecimento e discernimento. Por não saber e não acreditar quem eu era, entreguei diversas vezes minha energia nas mãos de outros, e isso, hoje eu compreendo, foi um erro gravíssimo. Vi pessoas ao meu lado, e uma em especial, com missões grandiosas, simplesmente desaparecerem por entre minhas mãos após sessões apométricas desastrosas, conduzidas por pessoas de nome, mas que não possuíam a frequência adequada para esse tipo de trabalho. Essas práticas acabaram sintonizando com seres trevosos que implementaram chips e hologramas em campos sutis, afetando profundamente o campo energético e vibracional de muitos. O resultado foi devastador. Eu, devido à minha missão, seria um dos principais alvos. Por não conseguirem me afetar devido à minha proteção hierárquica da minha missão e do meu comando, pegaram o ponto mais fraco, que eram os que trabalhavam ao meu lado, e uma em especial foi mais afetada e, devido à sua importância, teve a saúde física e mental comprometida e uma perda significativa de luz em seus propósitos e missão. Fui afetado fisicamente por cair de frequência devido ao choque no campo emocional vivido, levando muito tempo para me recuperar, mas ficaram sequelas. Com isso, parte da minha missão também foi prejudicada. Houve atraso no trabalho de despertar de muitas almas que faziam parte dos 144 mil. Algumas pessoas se voltaram contra mim e até contra os seus próprios irmãos de caminho. Mas a luz sabe o que faz. Se o Criador permitiu que eu passasse por essa experiência, foi para que hoje eu pudesse estar aqui, compartilhando com vocês não apenas o que vivi, mas também a solução, para que outros não caiam nos mesmos erros. Através da dor, veio o entendimento, e é por isso que hoje posso afirmar: o verdadeiro poder da apometria não está nas técnicas, mas na pureza da intenção e na sintonia com o Criador Universal. Como nos defender? E como podemos nos defender desses ataques e não cair nas armadilhas de seres de baixa vibração e consciência limitada? A resposta é simples e profunda ao mesmo tempo: a mudança de frequência. Somente ela é verdadeiramente poderosa. É a chave que não apenas nos cura, mas também nos protege de qualquer influência negativa. Quando elevamos nossa vibração, tornamo-nos inalcançáveis. Nenhum tipo de magia, ataque ou manipulação pode nos atingir, porque a luz elevada está além do alcance das trevas. A frequência é como uma estação de rádio. Se você deseja ouvir um certo tipo de música, precisa sintonizar naquela emissora específica. Outras músicas simplesmente não entram, a menos que você mude de frequência. Assim também é com nossa vibração espiritual. Só nos alcança aquilo que sintonizamos. A frequência a qual me refiro aqui a vocês é a frequência do amor incondicional, do amor pelo próximo, por toda a nossa existência física, o amor pela natureza, o amor por tudo que está à sua volta, pois tudo que está à sua volta é o próprio Deus Criador se manifestando na matéria a nível atômico-molecular através do átomo. Portanto, quando você emana essa frequência com esse padrão elevado junto com o perdão, magnetiza todo o campo à sua volta, e esse magnetismo ativa sua chama trina, que são as duas chaves que abrem as portas para a quinta dimensão, e também é a frequência da qual as energias negativas não podem se manifestar. Essa é a sua defesa, essa é a sua chave para a ascensão. Um dos nossos mestres mais elevados esteve encarnado há pouco tempo na Terra e deixou isso bem claro e simples para nós entendermos.
só que não havia capacidade e maturidade para entendermos, como ainda não há para muitos. Embora depois que ele saiu do mundo físico e entrou no mundo espiritual, ele continua dentro de cada um de nós. Só que erroneamente continuamos buscando fora o que está dentro o tempo todo. Ele deixou isso bem claro. Derramar sangue não vai salvá-los. Mas derramar bastante sangue romano. As pedras de Israel estão cobertas de sangue e ainda assim somos escravos. Nada vai mudar até remover o sangue de suas mãos. Eu sou Barrabás. Talvez precise um pouco de sangue em você. Não! Não! Você me ama agora, Messias. Isso é o que Roma faz com o seu povo. Todos os dias. Mata-me de novo. E quando estiver cansado... Quando eu estiver cansado, haverá legiões a mais para fazê-lo. Exatamente! E quando é que isso vai parar? Quando formos livres. Só será livre quando aprender a amar. Só será livre quando aprender a amar. Só será livre quando aprender a amar. Belas palavras. Nada mais. Não encha meu povo com promessas vazias, Messias. Portanto, quem vibra em amor incondicional, perdão e compaixão verdadeira, alcança uma das frequências mais elevadas do universo. E, nesse estado, nenhuma energia desqualificada pode penetrar. A luz pura não tem portas abertas para a escuridão. Quer realmente encontrar uma solução? Em vez de gastar dinheiro com consultas ou limpezas apométricas que, muitas vezes, nada limpam, use esse mesmo recurso para fazer o bem, use para iluminar o mundo ao seu redor. Compre alimentos, água e saia pelas ruas. Encontre os necessitados, os moradores de rua, os animais abandonados, proteja-os, minimize suas dores, ofereça alimento, abrigo e carinho. Adote aqueles que não têm lar, dê conforto, atenção e amor, pois cada um deles também é parte do Criador. Lembre-se, o Criador está presente no átomo que forma toda a matéria. Está em tudo o que vive, respira e sente. Está em cada olhar, em cada batida do coração, em cada ser que caminha sobre a terra. Quando você acolhe um animal, você leva para casa uma extensão viva do próprio Criador. Você compartilha da luz divina que habita em todas as formas de vida. E não se esqueça dos que aguardam em silêncio. Visite os asilos. Leve alegria aos corações esquecidos. Cure as dores da solidão e das enfermidades. Ofereça aos idosos o que lhes foi tirado: o amor, a dignidade e o respeito. Devolva-lhes o brilho no olhar, a esperança de viver e o calor humano que dá sentido à existência. Os que se sentem sozinhos, ofereça uma palavra amiga, um olhar de compreensão, um gesto de carinho, um abraço fraterno, uma palavra de amor a quem perdeu a esperança. Visite um morador de rua, um coração esquecido, ou simplesmente sorria para alguém que precisa lembrar que ainda há luz. Porque quando você faz isso, não é apenas você que doa, é o próprio Criador se manifestando através de suas mãos. Nesse instante, toda sombra se dissolve e os verdadeiros problemas espirituais começam a desaparecer, sem rituais, sem fórmulas. Você vai sentir algo mudar profundamente. Essa é a fórmula infalível. A mais simples e a mais poderosa, o amor em ação. Posso afirmar com convicção. Ela é garantida porque vem da vibração mais pura do Criador universal. Antes de se aventurar nessa prática, seja como terapeuta ou como paciente, busque informação, conhecimento e, acima de tudo, discernimento. A espiritualidade é um caminho de aprendizado contínuo e exige respeito e seriedade. Se você é uma das pessoas que acabou caindo nesse golpe apométrico, seja como consulente ou terapeuta, quero dizer que ainda há caminho para cura e restauração.
Dependendo do número de curtidas e dos pedidos nos comentários, posso disponibilizar para vocês uma meditação de cura. Para participar, basta escrever aqui abaixo: quero a meditação de cura. Se houver bastante interesse, realizarei uma live especial de meditação de cura e desvinculação com o objetivo de neutralizar os efeitos nocivos e elevar o padrão vibracional. Essa meditação será guiada por mim e pelo meu comando, que será anunciado oficialmente aqui no canal. Por isso, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações. Assim você será avisado sobre o dia e o horário dessa transmissão. Quando a live for marcada, o aviso aparecerá na aba Comunidade do canal e também deixarei o link do grupo do Telegram, que serve exclusivamente para enviar notificações de novos vídeos e eventos. Recomendo fortemente que se inscreva, porque muitas revelações e ensinamentos importantes estão chegando. E se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like e compartilhe, pois essa atitude ajuda o canal a alcançar mais pessoas. E assim, mais irmãos poderão se proteger e despertar. Lembre-se sempre, é dando que se recebe.